Olá pessoal, nessa videoaula vamos ser uma aula um pouquinho técnica porque nós temos um problema na hora que a gente vai definir nos cortes de Dedekind, soma, etc, quando a gente quer definir o simétrico, o menos x. E o motivo disso é que é a forma que a gente definiu o corte de Dedekind. Quando a gente pega o corte e pega todos os antecessores, o que acontece é que multiplicar por menos 1 ela inverte a desigualdade. Vou só explicar mais precisamente. Então a gente vai precisar de algumas ferramentas e essas ferramentas acabam complicando em alguns pontos. Então é uma aula que a gente vai fazer. Então quando a gente pega o x pertencente a R, um corte de Dedekind, essencialmente a gente escolheu um elemento que a gente vai chamar de x que cortou e nós pegamos essencialmente todos os antecessores. O problema de tentar definir o menos x como exatamente, por exemplo, menos r tal que r pertence a x, é que o que a gente vai fazer? O menos x seria para cá, vamos dizer assim, seria se nós tivermos o zero aqui, só que quando a gente está pegando todos os antecessores de x, a gente acaba pegando todos os sucessores de menos x. Tá? Então, no fundo, a gente espelha o problema e já não é mais corte de Dedekind. Então, a pergunta que a gente vai fazer é como consertamos isso. Né? Por exemplo, como eu disse, o grande problema está nesse resultado aqui, de multiplicar por menos 1, inverter o sinal. Então, o grande truque, vamos dizer assim, é que dado x qualquer, desde eu pegar agora o antecessor todos, agora eu pego o conjunto das cotas superiores. E a questão é, quando nós temos esse pontinho aqui que vai ser problema. Por exemplo, lembra que corte de Dedekind a gente fala que no fundo é um intervalo aberto, a gente retira esse elemento. Então a gente vai pegar todos os elementos no fundo, com exceção desse aqui. Então, e depois a gente rebate para cá. Mas é o que a gente fala, dá problemas técnicos na hora de provar algumas pequenas coisas, mas é paciência, faz parte da construção. Então, como que a gente então vai fazer isso? Então, consideramos para cada x fixado o conjunto das cotas superiores de x como S racional, tal que x é menor que S para todo x pertencente a x. Tá? Ou seja, o conjunto das cotas superiores. E a questão é que temos dois casos possíveis. Ou existe um racional, tal que o racional está em Cx, e R é menor ou igual a S para todo S pertencente a Cx, ou seja, existe o elemento mínimo, ou não existe. Tá? Ou seja, para qualquer valor que eu tomar em Cx, eu consigo um antecessor. Caso exista mínimo, vamos dizer, é fácil ver que, entre aspas, que x é exatamente o xr. Ou seja, se o r é o mínimo de Cx, é porque o x é o xr. Tá? Existe um esforço para provar isso, mas é um bom exercício vocês tentarem provar. Tá? Isso eu vou acabar fazendo uma coisa mais complicada, então dá para provar se entendeu bem essa aula. Então a questão é, existe mínimo ou não? Então, para a gente tirar o intervalo fechado, a gente tira um mínimo, caso exista. Tá? Quando a gente não existe mínimo, essencialmente se x ao quadrado é menor que 2, o cx vai ser x ao quadrado maior que 2. Tá? É só isso, no fundo. Então, o mínimo seria a raiz de 2, por exemplo. Mas, enfim. O grande resultado, então, a definição que a gente vai trabalhar é, pega, aqui está o meu conjunto, aqui está o meu x, aqui está o meu cx. Então, menos cx, e vamos dizer o menos x, nessas letras aqui inverteria, mas o que a gente vai ter que pegar é o menos cx. Então, seria quem? O conjunto do menos S, tal que S é um elemento, é uma cota superior de Cx, e S não é um mínimo de Cx, caso, claro, esse mínimo exista. E o grande lema, e esse é um ponto importante, menos x vira um corte de Dedekind desse jeito, e menos xr é igual a x menos r. Então, o que a gente faz para provar que é corte de Dedekind? Primeiro, para provar o menos x, o que a gente faz? Tome
R pertencente a x. Vamos provar a primeira propriedade. Tá? Ou seja, menos x é diferente de vazio porque Cx é diferente de vazio, admite cota superior. Agora o que eu quero provar é que o menos x é limitado superiormente. Mas vai ser limitado superiormente por quem? O outro conjunto que a gente simetriou. Ou seja, a gente pega o Cx, colocou simétrico, e o x colocou o simétrico. O menos x é o simétrico do Cx. Tem essa confusão. Mas o que eu estou dizendo é que o menos x que a gente gostaria antes de não dar certo, todos os elementos são cotas superiores. Então, pega o R pertencente a x. Então, R é menor que S para todo S pertencente a Cx. Isso aqui por definição. Tá? A gente vai provar só isso aqui. Está provando que menos x é R. O que significa? Logo, aquela desigualdade. Menos S é menor que menos R para todo menos S pertencente a x. O que implica que menos R é cota superior. Existe um elemento racional que é cota superior. A segunda propriedade diz o seguinte: eu pego um x pertencente a menos x. Ou melhor, eu pego x pertencente a menos x. Então, por definição, agora o que eu quero fazer? Eu quero mostrar que o menos x, existe um elemento maior que x e está em menos x. Então, a gente sabe que menos x pertence a Cx. E o menos x não é mínimo. Tá? Por isso que a gente tirou isso. Então, o que a gente está dizendo? Logo, eu estou dizendo que existe um S pertencente a um S pertencente a Cx, tal que menos x, tal que S é menor que menos x. Ou seja, dizer que x não é mínimo é que tem alguém menor. Daí, x é menor que menos S, multiplica por menos 1, e S pertence a x. Tá, isso que é importante. O S também não é mínimo, né? Existe S e não mínimo. Esse aqui dá para provar, porque se o S for mínimo, toma S mais x sobre 2. Ou seja, depende da sorte que a gente tomar. A gente pode escolher o S que não seja o menor elemento, caso seja necessário. E a propriedade 3 no fundo é o seguinte: pega x pertencente a x e R menor que x. Eu quero provar que, x pertencente a menos x. E R menor que x. O que eu quero provar é que R também pertence a menos x. Isso eu acho que é direto. Porque, de novo, você inverte a igualdade, etc. E vai tudo igual. Tá? Então, em particular, menos x pertence aos reais. Então, ou seja, um código de Dedekind. E também eu vou deixar como exercício provar isso aqui. Tá? Isso aqui não é difícil. Uma hora você vai pegar o Cx, é o conjunto de todos os elementos que é maior ou igual a R, e aí vai ser menor ou igual a menos R, vai brincando com isso. Mas, enfim. O grande proposição, e aí que a gente está chamando de menos x, e isso que é chato provar, é que vale isso aqui. A soma de x com menos x é zero. Tá? O zero lembra que é o conjunto de todos os negativos, né? Vamos dizer, todos os u's em Q, tal que u é menor que zero. Então, como que a gente prova isso? Então, primeira parte, dado u pertencente a x mais menos x. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Dizer que um conjunto é isso, então significa que existe um R pertencente a x e vamos botar com essa letra aqui, menos S pertencente a menos x, tal que U é igual a R menos S. Tá? Isso que é importante, é isso que a gente tem.
O que eu tenho que provar agora é que U é menor que zero. Então, para provar que U é menor que zero, o que a gente faz? Bom, como S pertence a Cx, temos que, tá? Lembra que o menos S, por definição, o S está em Cx, então temos que R é menor que S. Daí, U, que é igual a R menos S, é menor que zero, o que implica que, logo, U pertence a zero estrela. E a volta, como que a gente agora prova isso aqui? Então, dado U pertencente a zero estrela. Isto é, tá? Lembrando que U é sempre racional, U é menor que zero. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, no fundo, decompor U em x mais menos x. É isso que a gente tem que fazer. Então, a ideia é o seguinte. Então, vamos pensar aqui o nosso x. Eu acho que só um desenho já ajuda muito. Então, o x ele é um código de Dedekind. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. Se eu tenho aqui o meu conjunto, um elemento de x, o que eu estou dizendo é que existe uma cota superior tal que, e o U ele está me empurrando para a esquerda, U é menor que zero, tal que S mais U pertence a x. Tá? Lembra do cota? Ou seja, é como se eu estou andando, vamos dizer, U e U pela esquerda, né? Vamos dizer assim, está aqui. Então eu pego todos o conjunto das cotas superiores e eu vou andando, aí eu pego um elemento aqui qualquer, ando U pela esquerda. Continua a cota superior de x? Sim ou não? Se continuar, anda mais U de novo. Anda mais U de novo, e assim sucessivamente. O que tem que ser provado, de fato, é que essencialmente é o lema de Arquimedes. Em algum sentido, se eu ficar andando U o tempo todo, eu tenho que passar o conjunto X. Em algum sentido. Mas o que é simples fazer é o seguinte, tem várias maneiras de demonstrar isso. Mas o que eu vou escrever, eu já vou escrever direto, mas eu vou deixar essa demonstração, porque é muito comum em análise e provavelmente eu vou fazer depois em outra playlist. Mas o que eu quero dizer é que existe um S pertencente a Cx, tal que S mais U pertence a X. Tá, então, o jeito, só para deixar claro, o que eu vou fazer é pegar o S e eu vou fazer mais NU, onde o N pertence aos naturais. Tá? Ou seja, eu fixo um S qualquer, fixado. NU, com N pertencente aos naturais. E o que eu estou dizendo para vocês é que existe um N natural, tal que S mais NU pertence a Cx e S mais N mais U vezes U pertence a X. Tá? Andando um pedaço e uma hora, andando U vezes, vem para cá. E o que a gente vai tomar é que o meu novo S ele vai ser igual a S mais NU. Esse é o meu candidato. Tá? Então, se quiser, troca para T mais NU e etc. e escreve. Então, o que eu estou dizendo é que S pertence a Cx e S mais U pertence a X. Então, o que nós temos? Temos que U é igual a U mais S mais menos S. E isso aqui pertence a X mais menos X. Por quê? Porque o menos S... Porque o S pertence a Cx, então o menos S pertence a X. Tá, então, basicamente é isso. É um bom exercício também. Eu posso escolher também que o S não seja o elemento mínimo. Tem que tomar alguns cuidados aqui. Mas a prova essencialmente é essa. Tá, eu deixo um pouco os detalhes, porque é isso que eu esqueci de falar, o S pode acontecer de ser o mínimo de Cx. Pode acontecer, nada impede. Mas se acontecer, você pode separar em x é igual a xr e fazer todas as contas, ou você falar, suponha que x não é racional.
então toda a demonstração aqui está completa. Se o x for racional, você faz xr mais x menos r e faz no MOOC mesmo. Mas são demonstrações, são pequenos detalhes que têm que ser corrigidos e é um pouco chato escrever. Também, para quem quer escrever uma vez, vale uma pena fazer uma vez. Depois, eu particularmente já não me importo tanto. É só fazer uma vez para aprender formalização. E é isso que eu queria passar para vocês.